Vamos falar agora de eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Dando continuidade à nossa série de sabatinas com os candidatos ao Palácio de Karnak, o Jornal Dia News recebe hoje a candidata Madalena Nunes do PSOL. Candidata, muito obrigado. Prazer recebê-la novamente aqui na UDIA TV, no Jornal Dia News. Nós aqui agradecemos, Douglas, e todos os telespectadores e todo o sistema da TV O Dia. Olha, a senhora tem 40 minutos, como todos os candidatos, tempo igual para todos os candidatos, para a gente falar de várias propostas, de várias questões. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, eu queria começar a nossa... Onde é que eu vou ver o tempo? Hã? Onde é que eu vejo o tempo? Tem 40 minutos aqui, está lá na tela, ó. 39. É pequeno. Pode voltar, volta lá. Mas é pequeno. Não, mas 40 minutos é muito tempo, dá para a senhora... Volta lá, Rafael, os 40 minutos para a gente recomeçar com a candidata. Pode voltar os 40. Vou colocar os 40 minutos aí. Ok, vamos lá. Candidata, o PSOL, a gente fala muito da falta de apego, acho que a palavra pode ser essa, de candidatos aos conteúdos programados dos partidos. O partido tem lá um conteúdo programático, tem lá o estatuto, tem lá as suas diretrizes e os candidatos não seguem, fazem coligações ou apoiam nomes que, pelo que diz o estatuto, jamais poderiam ser apoiados. Muita gente diz que a ideologia foi jogada na lata no lixo, que ninguém leva mais em consideração e que há uma necessidade de se reforçar a questão partidária. A gente sabe que o eleitor preza pelo candidato, o nome, mas o partido também tem que ser fortalecido. O PSOL é um deles. É um partido que tem uma posição firme, que os seus militantes não abrem nem para a direita nem para a esquerda do que está ali previsto. Todos seguem o estatuto do partido. E eu queria aqui dar uma opinião pessoal, são quadros de muito valor. São quadros de grandes intelectuais do estado do Piauí, de grandes personalidades, e sempre mantendo presença no período eleitoral. Aí eu pergunto à senhora, por que o PSOL ainda não avançou, por exemplo, com um deputado estadual, com um deputado federal, não avançou mais no quantitativo de votos? Que barreira é essa? Porque tudo que um partido precisa de ideologia, de uma certa estrutura, coesão, o PSOL tem. Por que a senhora acha que isso não evolui com o resultado para a eleição de integrantes do partido para a Assembleia, Câmara e até Palácio Karnak? Sim. Então, obrigada, Douglas. É muito importante a gente discutir. Eu queria agradecer o espaço mais uma vez, me apresentar aqui um pouco, né? Eu sou Madalena Nunes, sou servidora pública, nasci em Floriano, militante sindical. Você é florianense, né? Eu sou florianense. Sou militante sindical do Movimento de Mulheres, em defesa dos direitos humanos, tenho formação em História e Direito, com especialização em Direitos Humanos. E estamos aqui, né, nas eleições agora, o partido colocou o meu nome, o da professora Cíntia, como candidatas a governadoras do Piauí. Pois então, e aí a sua pergunta é nesse sentido de que temos um projeto de sociedade, trazemos um programa, inclusive, denominado Piauí para o Bem Viver, né? A gente quer construir isso junto com a sociedade, mas temos várias dificuldades estruturais, inclusive, né? Nós sabemos como é montada a estrutura de poder no nosso país, onde tem um grupo, né, que domina, que já está há séculos, né, digamos assim, porque para nós, o grupo que domina o Brasil, inclusive ainda tem lá, tem os descendentes daqueles que vieram colonizar o Brasil, né, dos portugueses. Então a gente ainda tem esse mesmo elite,
do imperialismo, essa mesma elite que chegou aqui, que destruiu e continua destruindo as nossas riquezas, carregando para Portugal, que continua depredando a natureza, mas também uma tentativa de dizimar a nossa população indígena, né? E nós sabemos a resistência que é a gente viver até hoje. Depois trouxeram as pessoas negras da África para escravizar aqui no Brasil, e é essa elite que continua dominando o nosso país, né? Direta ou indiretamente. Muda de nome, muda São época. geralmente hereditários, geralmente passa de pai para filho. Hereditário. É como se fosse uma herança. Então, o poder público, né, acaba sendo também o público como se fosse algo privado, como se fosse uma herança. Essas regras que foram impostas, candidato, como cláusula de barreira, a senhora acha que essas regras têm esse objetivo? Essas regras, o objetivo é manter só uma elite no domínio e no poder, né? E nós trazemos nossas propostas, achamos que, inclusive, a forma como é montado, as próprias estruturas partidárias, pega quanto recebeu, por exemplo, porque o fundo eleitoral é uma conquista das nossas lutas, né? Para a direita que não gosta de fortalecer o público, deveria abrir mão do fundo público, né? Do fundo público de eleição. Eles não abrem mão, muito pelo contrário, eles abocanham tudo, né? Aí você compara, por exemplo, o que recebe o PSOL com o que recebe o partido que está no poder, né? Os partidos, né? Que não tem só um. A gente sabe que o partido vem e faz alianças com os seus para manter aquela elite como se fosse uma casta e tentar excluir aquela ideia, aquela posição de crítica que é a nossa, do PSOL. Nós não vamos continuar fazendo isso, não vamos deixar de participar do processo eleitoral, mesmo sabendo que tem essas dificuldades. Mas queremos dizer que é mentira essa polarização que já vem pronta. É como se a população, a sociedade, as eleitoras e os eleitores não tivessem opção porque já está dado, ou é fulano ou beltrano. E para nós não é isso. Para nós, aqui nas eleições, a gente traz os debates que nós fazemos ao longo do ano, porque também não vai dizer que a gente só aparece em período eleitoral, porque nós estamos nas lutas. Todas as lutas que o PSOL ajuda a construir, como a luta em defesa da moradia, em defesa da reforma agrária, em defesa do público, né, do poder público, como as greves que a gente defende o serviço público de qualidade, a gente defende os direitos dos servidores e servidoras públicos, o direito da classe trabalhadora, direito ao transporte, como a gente está vivendo aí uma grande crise na mobilidade, tanto em Teresina quanto no resto do estado. Então, todas essas lutas nós ajudamos a construir e trazemos no nosso programa, né? Porque nós pretendemos transformar a sociedade, no sentido de valorizar as pessoas, a cultura popular, as comunidades que estão lá construindo a sua resistência, né? E não destruir como faz esse poder que vem aí ao longo dos anos, destruindo as nossas culturas, inclusive, né? Candidata, caso a senhora chegue ao governo do estado, como é que a senhora imagina, por exemplo, o tamanho do estado, o tamanho do governo? Como é que a senhora faria uma reforma administrativa, reduziria o número de secretarias, de coordenações, coordenadorias, enfim? Como é que a senhora imagina o tamanho de um estado considerado ideal para administrar a vida dos piauienses? O tamanho do estado é o tamanho que for necessário para atender às necessidades do povo, né? E nós pretendemos, inclusive, trazemos a proposta de um conselho popular do governo, a partir do governo, o governo chamar os movimentos para criar um conselho popular. Nós, assim, a princípio, nós defendemos o serviço público de qualidade. Então, para nós, o Estado tem que ser, sim, grande do tamanho que é a sua sociedade, a sua população. Exatamente para atender... Tem aquela diferença do Estado grande para o Estado inchado. Não, o Estado não é inchado. As pessoas, às vezes, confundem. O Estado tem que ser grande. Mas, enfim, mas o Estado grande, que a senhora fala, grande, mas eficiente. Eficiente para atender as necessidades do povo e não atender as necessidades de uma elite. Porque o Estado é muito grande para atender a elite, né? Você vê, por exemplo, enquanto o governo faz, limita o teto de investimento público, né? Ele, por exemplo, não tem nenhum limite para pagar juros da dívida. A gente tem um orçamento que contempla apenas com 4% a educação, em torno de 2% a saúde, mas ao mesmo tempo é mais de 50% para alimentar o sistema financeiro, para pagar juros exorbitantes. O Brasil, como o Piauí, paga os maiores juros do mundo,
né? Como nós sabemos, se a gente, por exemplo, não tem condição de garantir o pagamento do cartão de crédito, nós vamos ficar sem nada, porque eles vêm e tomam até o que a gente comprou, financiou, entendeu? Eles vêm e tomam, então é um juro que se você não tem como pagar a sua conta desse mês, você não vai ter mais como, porque no próximo mês ela triplicou, enfim. A senhora falou de teto, é interessante, candidata, não sei se a senhora concorda. A senhora colocou uma questão importante. Estabelece teto para gasto público, educação, saúde, mas para pagamento de juros da dívida, essas despesas, não tem teto. Não tem teto. Então, é um estabelecimento parcial de teto. É para privilegiar, privilegiar os ricos, né, os banqueiros. Mas, assim, havia necessidade realmente de um teto? Quer dizer, não seria, na concepção do pessoal, eu penso dessa forma, não seria natural se ter um limite? Quer dizer, precisa ter a lei para estabelecer o limite, porque se não tiver, não se obedece a esse limite. Quer dizer, não era para ser algo natural? Ter um bom senso, né, candidato? Dizer, olha, isso aqui é mais na educação, mais na saúde, menos... Você diz em relação à dívida pública? Não, é estabelecimento do teto. Ao sistema da... Pode investimento em educação, investimento... Não tem limite, o limite é a necessidade. Não existe limite, existe necessidade. Existe necessidades. Então, como é que a gente tem, por exemplo, um estado que tem um alto índice de analfabetismo, um estado que tem, por exemplo, a UESP totalmente abandonada pelo governo, né? A gente tem a UESP, quem mantém a UESP funcionando são as professoras, os professores, os técnicos, as técnicas, as estudantes e os estudantes, né? Pelo seu compromisso com a educação. Mas a UESP já vai fazer, próximo ano, faz 10 anos que a Biblioteca Central não funciona, não tem RU, não tem auditório central. A Biblioteca Central? Sim, aqui da UESP de Torquato Neto, entendeu? E o que é que acontece? Nos demais municípios é a mesma coisa onde a UESP funciona, com toda a precariedade. As professoras e os professores, inclusive de acordo com denúncia do próprio sindicato, que é a DICESP, estão com 7 anos sem reajuste. Como é que um Estado que nessa situação não garante um investimento na UESP? Por que não garante o que a lei determina, por exemplo, a Constituição, que determina que autarquias têm que ter autonomia financeira e administrativa? Aliás, é uma discussão antiga essa da autonomia financeira. É antiga, é uma luta grande das professoras, dos professores do sindicato, também dos funcionários e dos próprios estudantes. E é o que a lei garante, a Constituição garante a autonomia financeira e administrativa, e o governo se nega a fazer isso. Então a UESP tem um papel importantíssimo no desenvolvimento, inclusive educacional, comprometido com a agroecologia, tem condição do Brasil, inclusive, se despontar numa produção agroecológica, que seja referência, inclusive, nacional, com uma produção baseada no respeito à natureza, no respeito ao pequeno produtor, às cooperativas de trabalhadoras e trabalhadores, né, de costureiras, enfim. E, no entanto, abre mão disso para favorecer o agronegócio, que destrói o meio ambiente, que contamina a terra, né, com veneno, como é as mineradoras também. A senhora, desculpa a interrupção por conta do tempo, para a gente abranger mais temas. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta. De acordo com as pesquisas circulam, todas elas, colocam Silvio Mendes e Rafael Fonteles como os dois candidatos à frente na corrida pelo governo do Estado. E se fala em situação e oposição. O PSOL considera União Brasil e PT forças ideologicamente antagônicas? Na verdade, para nós, nenhum dos dois, eu acho que a população, né, a sociedade, conhece os dois. Né, conhece porque está na administração. No caso do Rafael, já há algum tempo, né, o PT trouxe o Rafael para o governo, então já está em algum tempo que ele está no governo, e o Silvio Mendes também já administrou por muito tempo o município de Teresina. Então todo mundo conhece e sabe que eles não têm compromisso, nenhum dos dois tem compromisso com a necessidade do povo, de superar as necessidades da educação, como a gente colocava aqui, né, na questão da UESP, mas não é só na UESP, a gente teve a educação estadual, que fez greve por 127 dias e não foi atendida no seu direito, que está garantido na lei, que seria o direito ao reajuste, né, salarial da categoria. Na questão do analfabetismo, não era para o Piauí ainda ter analfabeto, porque podia ser inclusive uma marca do governo do PT ter acabado com o analfabetismo do Piauí, porque condições tem.
e, no entanto, não fez. Então, nós precisamos ver o quê? O que é que tem de diferença na política econômica, de desenvolvimento entre esses dois gestores, digamos assim. Para nós, nenhum. Os dois atacam os direitos da classe trabalhadora, atacam o meio ambiente, beneficiam os mais ricos, retiram recurso público para beneficiar o setor privado. Então, a política é a mesma e a população sabe disso. Então, não tem, na opinião do pessoal, não tem antagonismo. O antagonismo para nós, a única coisa que difere é porque o candidato da União Brasil, ainda por cima de implementar toda essa política de destruição de direitos da classe trabalhadora, mas também do meio ambiente, da natureza, enfim, dos rios, das árvores, das florestas, além disso, ele apoia, ele prega o ódio, porque apoia o governo genocida que matou e mata todos os dias milhares e milhões de pessoas, como foi no caso da Covid, por falta de compromisso de governo. Porque nós temos aí quase 700 mil pessoas vítimas da Covid, porque o governo fez pouco caso da pandemia, fez pouco caso do vírus, do coronavírus, dizendo que era uma gripezinha, não providenciou a vacina, permitiu que inúmeras pessoas, inclusive fomos nós da classe trabalhadora que fomos vítimas, né? As maiores vítimas. Nós perdemos, inclusive, uma grande companheira, Osmarina Moura, professora, né, do município, muito comprometida com nossas lutas, militante do pessoal, que a gente traz, inclusive, a sua memória no nosso programa, juntamente com a professora Sueli. Então, nós temos que dizer o seguinte: nós somos contra a direita neofascista. E o Silvio Mendes apoia a direita neofascista no nosso país, né? Apoia o genocida do Bolsonaro. E nós, nesse sentido, queremos dizer, a diferença é nessa política moral, nessa política que prega o ódio, a violência. Porque, para além de atacar direitos, de atacar o meio ambiente, ainda quer nos matar. Ainda está nos matando. Como mata as mulheres, a gente vê aí o grande número de mulheres assassinadas, sofrendo violência, sendo estuprada, como também a juventude negra nas periferias, enfim, que são assassinadas todos os dias com essa falsa política que eles criam de guerra às drogas, na verdade é guerra às pessoas pobres, porque quem é rico é traficante, não acontece nada, sai carregando aviões, caminhões, enfim, cheio de drogas e não acontece nada. Falando disso, a senhora falou em morte de mulheres, a senhora é uma mulher, a sua vice é uma mulher, a questão do feminicídio, e aí eu não me refiro só à morte das mulheres, caracterizada como feminicídio, no caso, com essa qualificadora, mas a violência contra a mulher. A senhora acha que o pior avançou nesse combate da violência contra a mulher? Não avançou, a gente inclusive está assistindo o grande aumento dessa violência agora na pandemia. É uma coisa absurda de estupro. O Piauí se destaca como um dos estados que mais estupra mulheres e crianças, um dos estados do Nordeste que mais assassina as mulheres por ódio, que é uma política de ódio que para nós aí tem a ver com a política defendida e implementada pelo governo central, pelo governo Bolsonaro, porque ele traz dentro da sua política o ódio a nós mulheres. Ele disse dentro do parlamento, ainda quando parlamentar, que não estuprava uma deputada, a deputada Maria do Rosário, porque ela não merecia. Ele disse isso e todo mundo assistiu. Entendeu? Então ele prega a violência. Então nós temos aqui no Piauí, infelizmente, um aumento da violência, dos feminicídios. A gente tem uma grande luta, inclusive a partir da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, onde a gente faz essa denúncia. Para nós é uma consequência do machismo, né, dessa estrutura que sustenta, é um dos pilares, né, junto com o racismo, com a LGBTfobia, que sustenta a nossa sociedade. Então, na verdade, o feminicídio, ele é o final da linha da violência doméstica que pode ser combatida com políticas públicas. Não tem como combater, é por isso que a gente diz que não tem limite de investimento público, o limite é a necessidade. E para combater o machismo tem que ser uma política continuada, tem que ser uma política longa, permanente, né? Porque tem que ser uma campanha que alcance todos os espaços, alcance as famílias, alcance as igrejas, alcance as praças, as escolas, e o próprio governo se comprometendo com essa pauta de superação dessa violência, porque é um absurdo, né, a mulher ser assassinada, e o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Isso é um absurdo inaceitável. A senhora falou aí sobre necessidades, são muitas as necessidades, em diversas áreas, em diversos campos, e o teto de gastos, a senhora falou, olha, o teto de gastos é a necessidade, mas a gente sempre esbarra na questão financeira, na disponibilidade de recursos. Nós temos agora uma discussão, está na ordem do dia, uma discussão recorrente,
que foi o corte de impostos, especificamente do ICMS, redução do ICMS, por conta dos combustíveis. Houve uma redução do governo federal, os estados reduziram, todos os estados chiaram, Piauí também, perda de vários milhões. Como é que a senhora e o partido analisam esse cenário e como é que a senhora projeta a realização destes investimentos baseados nas necessidades e com essa limitação financeira? Para começar, nós somos contra o teto de gastos, né? Da mesma forma que fomos contra a lei de responsabilidade fiscal, que, como eu já disse, só limita os investimentos sociais, que para nós não é despesa. Para nós investir em saúde, a saúde é para defender, enfim, não tem limite. Não tem limite, eu quero que as pessoas vivam, né? Se é para evitar a morte das pessoas, eu tenho que ter investimento. Então não tem limite para investir. A saúde não é para gerar lucro, educação não é para gerar lucro. É para trazer as pessoas do seu bem-estar, no seu bem-viver, que é isso que a gente está defendendo, o Piauí para o bem-viver. Como é que a pessoa vai ter sua vida garantida, protegida, sem uma educação de qualidade, sem uma saúde gratuita, pública e de qualidade, universal? Nós defendemos o SUS. Então, nós somos contra o teto dos gastos. Em relação aos impostos, nós defendemos a justiça fiscal, porque é muito injusto. A tributação no nosso país é uma das mais injustas do mundo, né? Cobra quem as pessoas. Uma das mais altas, né? E uma das mais, talvez nem seja uma das mais altas. Ela é injusta, porque tanto é injusta na forma de cobrar como de investir, porque ela cobra de quem mais trabalha, da classe trabalhadora, e libera, isenta os ricos, os grandes empresários dos impostos. Você paga imposto quando compra um quilo de arroz. Mas quem uma tem caixa iate, de fósforo, quem tem um iate não paga imposto. Não paga. Não paga. Então, é injusto na arrecadação e injusto no investimento, porque ao mesmo tempo ela limita as despesas sociais, mas não limita as despesas com o mercado financeiro. Entendeu? Então, nós somos contra, defendemos a justiça social e achamos que essa política aí de ICMS prejudica, sim, a arrecadação do Piauí. Prejudica e, ao mesmo tempo, não vai resolver o problema do combustível, que aí é uma irresponsabilidade do governo federal, que limita o preço do combustível ao dólar. E como ele passou 4 anos cobrando um absurdo, deixou a gasolina aumentar até o limite, aí ele sabia como resolver, aí agora vem com essa forma, quer dizer, ficamos 4 anos reclamando do combustível, não tinha jeito, e agora ele tem jeito cortando do serviço público, tem jeito congelando o serviço público, congelando o salário. É o jeito que ele encontra enquanto libera os ricos dos impostos. Candidata, muitos empresários, quando falam das candidaturas, citam partidos como o PSOL, PCO, PSTU, como partidos que afugentam empresas, investimentos, que ficam, os empresários, aqueles que queriam investir em determinados estados, queriam investir gerando emprego, não investem enfim, ficam com medo quando acompanham as entrevistas, os discursos, porque segundo esses empresários, a pregação é de um excesso de Estado. Como é que a senhora analisa esse funcionamento dos empresários e como seria, por exemplo, uma relação de um governo do PSOL com os empresários que querem investir no estado do Piauí? Então, os empresários reclamam de barriga cheia, porque se tem um setor que lucra enquanto cria esse cenário de miséria, né, para todo mundo, não pode dar reajuste, são 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar, desemprego, o salário mínimo é uma vergonha. R$1.200, como é que uma família de pelo menos 4 pessoas, como a Constituição traz, com um salário de R$1.200, como é que vai viver? Não à toa tem essa insegurança alimentar, tem a fome que está implantada. Então, primeiro nós dizemos assim, que se o Estado não existe, né, e não garante a alimentação, ele é insuficiente com a população. Mas, ao mesmo tempo, você vê o outro cenário, que é o cenário do banquete, né, o cenário dos grandes lucros, dos grandes empresários, que eles vivem lá na festa. A gente vê esse orçamento secreto, por exemplo, sai 2 bilhões. De onde saiu esses 2 bilhões? O país está falido? Ele é grande mesmo para quem? Ele é inchado para quem?
Para nós, classe trabalhadora, que estamos com congelamento salarial, com ausência de serviço público de qualidade, com salário mínimo miserável de R$ 1.200, com um monte de gente desempregada ou com emprego informal, como é o caso aqui do Piauí, que é um dos estados com o maior número de empregados informais, ou seja, sem direitos. Emprego informal quer dizer você não tem direito à jornada de trabalho, não tem direito a salário, a um salário, enfim, nem o salário mínimo, que já é uma miséria. Você não tem direito a nada. Então ele está sendo... Mas ao mesmo tempo os empresários têm os maiores lucros do mundo, é isso que a gente está assistindo. No caso, você tem a gente observa uma política de incentivos fiscais. Nós não teremos no nosso governo. Não admite para nós, o incentivo, para nós o Estado tem que garantir a estrutura de produção da agroeconomia, tem que garantir a infraestrutura de estradas e de rodagem, para que os empresários, enfim, movimentem a sua riqueza, que é a sua produção, transportem segurança jurídica. Nós daremos a segurança que o Estado tem que dar para a produção de quem é rico, né? Nisso a gente tem o comprometimento de melhorar as estradas, porque as estradas no Piauí realmente são muito ruins, inclusive colocam em risco com buraco, ou mesmo com ausência de estrada. A gente teve no Quilombo Lagoas, que é em São Raimundo Nonato. É um absurdo o Estado do Piauí, por exemplo, fechar a escola. Para começar, fechar escolas, que é outro absurdo. O Piauí é um dos estados que mais fecha escolas, é um absurdo, porque ele fecha a escola do Quilombo. As crianças, os estudantes têm que... Tinha escola, mas está fechada. Agora as crianças, os estudantes têm que se deslocar para São Raimundo Nonato sem estrada. A estrada não existe. Você poderia levar meia hora para chegar a São Raimundo Nonato, você leva 1 hora. Entendeu? Como é que acontece, como é que o Estado permite uma coisa dessa? Pois nós teremos estrada, nós garantiremos que essa produção seja escoada, que seja transportada, que eles tenham a garantia do mercado, né? Porque o mercado realmente é livre para eles. Agora, isso não à custa da miséria do povo. Não vamos tirar do pobre para dar para rico. Então fica muito claro aqui que o partido é contra empresário, não? Não, nós não somos contra empresário. Garante todas as condições para os empresários que querem investirem, lógico, mas com um limite. Mas com limite não, ele tem que pagar os impostos, tem que retribuir para o Estado, como todos nós temos. Porque os impostos, é a partir dos impostos que o Estado vai garantir o funcionamento do serviço público. É valorizando os servidores, valorizando as carreiras, valorizando a qualidade do serviço. O Estado é quem concentra a arrecadação dos impostos, quer dizer, a maior parte vai para a União, que aí é onde está o grande problema, que a gente já deveria ter resolvido na própria Constituição, que os estados têm que ficar também com uma parte maior, para não ficar na mão do presidente como fica hoje. A reforma da Constituição? Nós defendemos a reforma tributária, que a Constituição coloca, né, para ser feita e que não foi feita até hoje. A Constituição coloca que tem que ter tributação sobre as grandes fortunas. Os grandes, como você mesmo disse, não pagam impostos. As grandes heranças não pagam nada de imposto. Isso é um absurdo. Né? Então, nós queremos dizer que o nosso Estado não será esse Estado que beneficia os ricos. Nós seremos um Estado que vamos radicalizar a democracia. A construção das saídas vai ser com a própria comunidade. Nós achamos que as comunidades que vivenciam os seus problemas, sabe sim, a partir da sua realidade concreta, colocar para o Estado quais as necessidades e como vamos nos organizar para resolver aqueles problemas. Nesse radicalizar a democracia, como é que ficaria o governo do PSOL na relação com a Assembleia Legislativa? Nós entendemos que a lógica é essa, né? A lógica é eleger deputados para aprovar tudo o que o governo quer. A lógica até hoje do Estado do Piauí como do Brasil é essa, né? Para garantir a tal que eles chamam de governabilidade. Só que essa governabilidade que eles dizem atende os ricos, o que a gente vê é isso. A governabilidade atende os ricos. Nós precisamos de uma nova forma de olhar a política que atenda a classe trabalhadora, que é quem sustenta esse país, quem constrói as riquezas. Então, nossas riquezas têm que ser distribuídas com a classe trabalhadora, com quem mais precisa. Tem que ser distribuída com as mulheres que estão desempregadas, que estão sofrendo, inclusive, violência doméstica, que não pode sair de casa porque não tem como sustentar a sua família e seus filhos. Suponhamos, a Madalena Nunes eleita governadora do Piauí. É claro, até porque o pessoal nem tem essa quantidade, uma quantidade grande de candidatos que possa fazer uma base do partido na Assembleia Legislativa. Então, a senhora, ao assumir o Palácio Caraca, teria que
olhar para a Assembleia, analisar, ver como é que... Porque há necessidade dessa relação por conta dos projetos. Qual seria a estratégia? Então, nós chamamos a atenção, inclusive de você, eleitor, para olhar como está se comportando o partido e o candidato ou a candidata que você votou. Esse partido e essa candidata votou a favor da reforma da Previdência, que inclusive trouxe a sua obrigação de continuar pagando para a Previdência no caso de servidor público, mesmo depois de aposentado. Fez a reforma trabalhista que retirou o seu direito de jornada de trabalho. Como foi que ele se comportou no teto dos gastos que está retirando com cortes, o direito à saúde, o acesso à educação, né, o acesso a transporte, à segurança. Então, observe como você votou, porque está aí divulgado pela internet, com certeza vai ser muito fácil você colocar na internet em quem deputado tal, que foi o que você votou, como ele votou lá na Assembleia, no Congresso. Ele está tendo muito cuidado com o voto parlamentar. E outra coisa, só para concluir, Douglas, além de você saber se esse partido está comprometido com os seus direitos, com o direito à educação, à segurança, enfim, você tem que saber que é importante a organização da sociedade, é importante a organização dos movimentos sociais. Você tem que se organizar para lutar por aquele direito que você está precisando para desenvolver sua economia, no pequeno comerciante, que foi penalizado com a pandemia, porque só teve socorro para os grandes, só teve socorro para os ricos, os pequenos tiveram que fechar suas portas, né? E essa organização que nós dizemos, nós vamos realizar o primeiro Congresso do Povo do Piauí, é exatamente para trazer também a responsabilidade para a sociedade, porque nós sabemos, se você vota e não acompanha o que o seu parlamentar e o que o governo que você votou está fazendo contra você, em benefício dos ricos, a tendência é continuar desse jeito. Então, você tem que acompanhar e dizer... interessante o Congresso. Como é que funcionaria esse Congresso, candidato? Esse Congresso do Povo Sim. funcionaria a partir dos movimentos sociais daquelas comunidades. Ouvindo todo mundo. Descentralizando e desconcentrando o governo, porque a gente tem um governo que basicamente só existe aqui em Teresina, não é? É como se não existisse o restante do estado, os municípios abandonados. A saúde não é descentralizada, as pessoas têm que se deslocar, qualquer acidente que ocorra ou qualquer problema de saúde mais sério, tem que vir aqui para Teresina, na maioria das vezes nem chega a ser socorrido, fica nos corredores dos hospitais. Então, é um congresso que traga o povo, coloque também a responsabilidade da própria sociedade pela transformação, porque não é possível a gente não perceber que nosso estado não é pobre, nosso estado é rico. Ele é rico em água, ele é rico na classe trabalhadora, todo mundo aqui trabalha, ele é rico em floresta, ele tem sol, tem energia, tem tudo para produzir, tem tudo para sair dessa justificativa de Estado pobre para continuar matando os pobres. Na verdade, ele só é pobre para quem é pobre, porque tem muita gente rica aqui se dando muito bem. Entendeu? A partir, inclusive, da política, porque o pai é um deputado federal, o avô é um senador, o neto vem ser deputado estadual. Então, é como se fosse uma família, um grupo muito pequeno, controlando todo o Estado. A senhora acha que o eleitor brasileiro, piauiense, evoluiu a ponto de fazer essa diferenciação? Claro que falar de um entendimento mais aprofundado leva tempo, né? Mas a senhora acha que houve evolução a ponto de já se começar a discutir do eleitorado, esses assuntos que a senhora abordou agora? Por exemplo, um fato simples, uma questão simples, acompanhar, como a senhora disse, como o candidato, o deputado votou. Como está se comportando nas matérias que reforma trabalhista, MPs, como é que cada um votou. Quer dizer, a senhora acha que evoluiu ou ainda evoluiu muito pouco? Olha, evoluiu porque existe um movimento social organizado, então a gente evolui, a gente já garantiu muitos direitos, inclusive a Constituição é fruto dessa evolução, né, que trouxe ali garantido vários direitos, e precisamos evoluir mais, porque o Estado, da forma que ele está colocado, inclusive com essas administrações que nos atacam, a gente está vendo que não quer, inclusive, assumir a responsabilidade que o Estado tem com os movimentos sociais, por exemplo. Justifica um município como Teresina, que é a capital do Piauí, o prefeito dizer que professoras e professores em greve há mais de 6 meses, chamar eles de vagabundo. O vice-prefeito chamou de gigolô ontem, o sindicalista. Pois é, chama de gigolô, chama de vagabundo. E isso é um desserviço para a nossa organização, inclusive de evolução da sociedade. Porque os movimentos sociais têm que ser respeitados. E no nosso governo, do PSOL, Piauí para o Bem Viver, o movimento terá assento
no próprio governo. Porque a nossa pretensão, o que nós defendemos, é o fortalecimento do poder popular. O poder popular é que vai transformar a sociedade. A elite que está dominando esse Estado e esse país há muito tempo não vai transformar, vai trazer sempre mais miséria e mais riqueza para eles. Porque é assim que a gente tem visto ao longo dos anos. O que a gente conquistou foi a partir das nossas organizações, do movimento sindical, do movimento em defesa da moradia, do movimento em defesa da reforma agrária. É esses movimentos que nos impulsionam a economia e impulsionam o avanço da sociedade, a organização da sociedade. O prefeito, que inclusive a categoria, né, dos professores, que ficou mais de 200 dias em greve, que aprovou inclusive o retorno ao trabalho por conta daquele entendimento do tribunal? Por conta do entendimento do tribunal, que nós esperamos que seja mantido. O questionamento que eu fiz ontem é: o Tribunal de Contas, o Estado decidiu que tem que ser pago, a questão é, vamos pagar? A obrigação é de pagar. E é isso que eu digo, uma forma de fortalecer e de avançar na transformação da sociedade é respeitar esses movimentos. Você não pode ter uma gestão, um gestor, que desrespeite uma categoria toda em greve há mais de desse tempo todo, mais de um semestre, entendeu? Quando o prejuízo não é só para a categoria, é principalmente para a categoria, especialmente para as professoras, que além de dar aula, tem um monte de outras responsabilidades. E quando se define por greve, não é a responsabilidade, não é da categoria, é do gestor que deixou de cumprir a lei. Nós tivemos 2 anos dos alunos afastados de sala de aula por conta da pandemia. Por conta da pandemia. E aí a aula remota, ela efetivamente só funciona razoavelmente a partir de uma certa idade. Para a criança é complicado manter a concentração. Nossa, muita irresponsabilidade. É inaceitável essa postura. Essas crianças entraram este ano na esperança de voltar para a sala de aula. Não voltaram por conta da greve, então eles estão no 3º ano sem aula, e aí vem essa diferença, né? Quer dizer, aqueles que têm como pagar uma escola particular não tem nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo, é por isso que nós defendemos a educação pública de qualidade, porque não é só quem é rico que tem direito à educação. E o Estado, o município, tem a obrigação de atender às reivindicações da categoria, é uma demanda, é uma coisa que a gente já conquistou a partir da nossa luta, que nós conquistamos a aprovação da lei com as nossas lutas, né, com as nossas greves, com a nossa organização. É por isso que nós acreditamos que o fortalecimento do poder, e seria fortalecer o poder, se o governo tivesse aberto uma mesa de negociação. Ele não abriu uma mesa de negociação esse tempo todo de greve. É algo mesmo assim, de ditador. A senhora trabalha no Poder Judiciário? Trabalho na Justiça Federal. Como é que a senhora avalia o funcionamento da Justiça em relação a várias questões, a várias demandas de categorias de trabalhadores? É lamentável. A postura da Justiça é lamentável. Que poder tem a Justiça de dizer que uma greve é ilegal? Por que a Justiça tem que interferir na luta da classe trabalhadora quando reivindica um direito que está na lei? Ilegal é o prefeito, ilegal é o governo que deixa de cumprir a lei. Agora, como é que a gente quer... como é que não questionamos uma decisão dessa da Justiça? Porque quem está decidindo é um juiz, é um desembargador, entendeu? Inclusive indicado pelo governador, que é um absurdo a estrutura do Poder Judiciário sem indicação política, inclusive a do Supremo. É um absurdo. Se a gente quer uma sociedade democrática, nós vamos ter que fortalecer o poder popular, Supremo, que é para mudar, STJ, inclusive, essa composição. MP, STJ, TCE. Supremo e o próprio TJ. Porque ele tem tem o 5º constitucional, né? Tem os juízes de carreira, mas tem a indicação da OAB e a indicação do Ministério Público. Mas quem nomeia, quem indica, quem tem a palavra final, é o governador, entendeu? Ou a governadora, no caso, que está aí. E o próprio TCE, que é quem vai fazer a investigação das contas, do orçamento. Como é que vai questionar se eu ganhei um emprego, inclusive um emprego vitalício? O governador me deu um emprego vitalício para o TCE. Como é que a gente quer que tenha um acompanhamento financeiro da aplicação do orçamento, se o próprio Poder Executivo é quem nomeia os membros do Tribunal de Contas? Nós defendemos a valorização dos servidores de carreira. Que os servidores de carreira, nós defendemos o concurso público. Sabemos que não digamos assim, não é uma maravilha, porque inclusive cessaram, querem acabar com o concurso público. Mas é a forma mais democrática que nós temos até hoje de garantir o acesso ao serviço público e ao serviço público de qualidade. Porque o serviço público que a Constituição trouxe foi esse.
acesso ao serviço público através de concurso público. E eles encontram várias maneiras de manter a indicação política, porque para nós é isso. Indicação política para a composição do TJ, indicação política do TCE, tudo acaba sendo indicação política. Isso fora, inclusive as empresas terceirizadas que são deles, os donos são os próprios políticos, que acabam sendo quem indica, inclusive aquelas pessoas que vão ser exploradas ali, ganhando salário mínimo, sem direito, porque quem é terceirizado não tem o direito que tem o concursado. Então, a senhora está dizendo que quem é para investigar, não investiga. Quem é para investigar, não investiga, exatamente. O papel seria esse. Mas, como está lá com o rabo preso, porque é isso. Se você deve um emprego vitalício, você tem um rabo preso. Como é que você vai dizer? Está errado, bem que, seu governador. Você tem que cumprir a lei. Você tem que cumprir a lei aqui do reajuste das professoras, está aqui na lei. Porque é isso. O Tribunal de Contas tem que investigar isso. Como a Assembleia também, mas a gente vive uma situação tão caótica em que essa governabilidade permite que um partido, a partir do seu poder aquisitivo, que aqui eles concentram o poder e as riquezas, né? O poder aquisitivo elege não sei quantos deputados, que vai determinar, inclusive, essas arbitrariedades que acontecem, vão legalizar. Porque a gente viu a Câmara Municipal não teve um vereador que garantisse, inclusive, apoiar a greve dos servidores públicos. Na greve dos professores, a mesma coisa. Na Assembleia não tem esse comprometimento de um deputado, de uma deputada que possa chegar e dizer, olha, é um direito, está aqui na lei, vamos cumprir a lei. É todo mundo defendendo, né, o governo como se o governo e o judiciário vêm para tentar inviabilizar a greve, que para nós é um direito constitucional. Né? Candidata, estamos com 52 segundos. Agradecer mais uma vez a sua presença e deixar esse tempo restante para a senhora divulgar seu número, pedir voto, pedir apoio para quem está nos acompanhando. Tá, então a gente agradece mais uma vez a você que nos acompanhou, dizer que hoje, inclusive, é o dia da médica e do médico veterinário, deixar aqui nosso abraço, né, para suas lutas. Dizer que hoje também vai ter, né, a festa dos sanfoneiros aqui no mercado, a gente apoia, né, essa cultura aqui na Praça da Bandeira, né, a cultura popular que a gente tem que fortalecer e não abandonar como faz o Estado, abandonar as culturas como o Bumba Meu Boi, que está abandonado também, a gente precisa fortalecer a nossa cultura. Dizer que eu sou Madalena Nunes, junto com a Cíntia Falcão, estamos aqui pleiteando, né, a vaga no Karnak como governadoras. Contamos com o seu apoio, o seu voto. Temos candidatura ao Senado, que é o George Magno. Temos várias candidaturas a deputado federal, estadual. E queremos pedir seu apoio ao nosso partido, que é um partido comprometido com a luta da classe trabalhadora. É o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, vote 50. Obrigado, candidata, mais uma vez. E ainda no Jornal Dia News, nós vamos trazer mais notícias sobre as eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento: Piarte, Cercos Nordeste,